E agora convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Estamos terminando o ano e vamos terminar... Não vai dar para terminar, mas vamos entrar para o último capítulo da Bíblia. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 22, e vamos ler versículos 6 e 7. Mas antes, imagine você numa época de grande perseguição, num contexto de grande perseguição por causa do Evangelho. Imagine que você estivesse preso, inclusive. Estivesse numa situação que você não poderia cultuar com outros irmãos, você não teria contato com outros crentes, você estaria só, isolado, sem saber como que as coisas aconteceriam dali para frente, você não saberia qual seria o seu próprio fim, se você viveria mais um dia ou dois, por conta dessa grande perseguição e a sua identificação com o Senhor Jesus Cristo. Em meio a todo esse isolamento, em meio a toda essa situação de grande perseguição, sem você saber o que está acontecendo até com seus irmãos em Cristo, você recebe uma mensagem. Mas não é uma simples mensagem, é a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se revelando a você e dando a você uma responsabilidade de dar esperança para outros irmãos em Cristo. Você recebe uma mensagem a respeito do que acontecerá a cada momento do futuro, para que todos possam descansar, sabendo que o contexto de perseguição pode ser grande, intenso, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Você mesmo deveria estar com o coração todo esperançoso e animado em querer levar essa mensagem para outras pessoas. Bem, é mais ou menos isso, possivelmente, que o apóstolo João estava experimentando lá no fim do primeiro século, ali por volta dos anos 90, antes de virar então o primeiro século da nossa era. Ele estava como o último dos apóstolos vivo na ilha de Patmos, lá por conta da sua identificação com Jesus, preso. Mas naquela situação, apesar do Império Romano ser muito forte, poderoso, não foi ao César que veio uma mensagem especial dos céus. Veio a um homem, servo de Cristo, para que ele fosse consolado e para que ele pudesse registrar palavras para servir de consolo a outros crentes e a tantas gerações como a nossa nos dias de hoje. O livro de Apocalipse, então, está terminando e nós temos aqui os versículos 6 e 7 como mais um sermão dessa série de a revelação de Cristo para a sua igreja, agora numa fase em que João está, depois de ter ouvido tantas palavras, tantas mensagens, agora precisando de uma pausa, digamos, para uma ênfase, para que ele possa guardar tudo o que ele ouviu até agora, tudo o que ele ouviu do próprio Cristo, a voz que ele ouvia do próprio Deus, também o anjo falando com ele, enfim, a revelação de Cristo para a sua igreja. E agora ele precisa de uma pausa para refletir sobre esta palavra que ele tem recebido, que é tão especial. Por isso eu quero convidar você a meditar nessa noite sobre aspectos da mensagem de Apocalipse, lendo os versículos 6 e 7, do capítulo 22. Então, o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos orar. Nosso grande Deus, como é bom poder ler esses versículos e entender que nós temos um Deus que controla todas as coisas e é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com aqueles que creem em Ti. Muito obrigado, Pai, por esse cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado pela mensagem que podemos tirar de ânimo, encorajamento, de desafios também, a partir desses versículos que acabamos de ler. Nos oriente aqui, nos ajude a estarmos atentos para a Tua palavra
e sermos então bem-aventurados, como o Senhor nos diz aqui. Pai, nos dê entendimento e que o Teu Santo Espírito nos conduza a uma adoração neste momento que a Tua palavra está em ênfase, em destaque, e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele é que nós oramos. Amém. Aspectos da mensagem de Apocalipse. A essa altura, você já deve saber que a palavra Apocalipse, ela significa revelações ou revelação. A palavra Apocalipse não deveria ser entendida unicamente como caos, catástrofes, fim do mundo. A palavra Apocalipse é uma palavra de revelação. É uma mensagem que o próprio Senhor Jesus dá para aqueles que creem nele, para justamente entenderem que o mundo pode chegar ao seu fim, mas não de forma caótica, desorganizada, porque existe um Deus coordenando cada um dos eventos do futuro. A palavra Apocalipse, então, deve ser entendida por nós como uma revelação de Cristo para todos aqueles que creem nele. A mensagem no todo do livro de Apocalipse não é também uma mensagem para nos assustar. De vez em quando, alguns crentes falam, eu tenho medo de Apocalipse. Será que vai ser assim, assim? Vai ser desse jeito. Mas você, se crê em Cristo, vai estar num lugar muito especial. Você vai estar com o Senhor Jesus. Você não tem que participar de todo esse tormento da grande tribulação por conta da sua fé no Senhor Jesus que você tem hoje. E graças a Deus por isso. A igreja deve estar atenta. A igreja, todos nós, a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar atenta à mensagem do livro de Apocalipse. É basicamente isso que nós notamos nos versículos 6 e 7. O anjo, o próprio Cristo, está chamando a atenção de João para uma reflexão, uma pausa. Reflita sobre tudo o que você já ouviu, tudo o que você viu. Fique atento e leve a igreja do Senhor, leve outras pessoas a também estarem atentos a essa grande mensagem. Por que a igreja tem que estar atenta? Nesses 2 versículos nós podemos ver 4 aspectos de autenticação da mensagem e por isso devemos olhar para eles como exortações, como incentivo para valorizarmos mais a palavra de Deus e respondermos adequadamente a ela. Vamos então meditar nessa noite nesses 4 aspectos da mensagem de Apocalipse, aqui nos versículos 6 e 7. Primeiramente, note logo no versículo 6 a questão da veracidade da mensagem. A veracidade da mensagem. O anjo diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. É interessante que este anjo é o anjo que já está falando com João há alguns momentos aqui. Você volta para o capítulo 21, por exemplo, você vai ver no versículo 9 o seguinte: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo. E esse anjo continua falando com João. Você vai ver novamente no capítulo 22, no versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E agora aqui, no texto que nós estamos, vemos o anjo mais uma vez falando com João. É interessante notar que esse anjo tem trazido essas mensagens e às vezes, numa leitura rápida, dá a impressão que é o próprio anjo que está falando, eis que venho sem demora, ou que esse anjo é o próprio Cristo, mas não é isso. Nós temos o anjo que está falando com João, e temos o Cristo que também fala com João, conforme as suas palavras registradas no versículo 7. O anjo está praticamente aqui repetindo as palavras que já foram anunciadas pelo próprio Deus. Veja o capítulo 21, versículo 5. 21:5, volta só um pouquinho e você vai ver o seguinte: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, ou seja, aquele que estava assentado no trono, nosso Deus: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E agora o anjo está novamente dizendo: estas palavras são fiéis e verdadeiras.
ele está autenticando a mensagem, ele está falando sobre a sua veracidade. E por que dá esse destaque de fiel e verdadeira? Porque o próprio Deus é fiel e verdadeiro. E, consequentemente, todos aqueles que o adoram devem saber disso, reconhecer isso. Nós não adoramos um Deus de brincadeira, de falsidades, de mensagem superficial ou mentirosa. O nosso Deus, ele é verdadeiro, nosso Deus é fiel, apesar das nossas falhas tão constantes. Mas Deus é imutável no seu caráter e imutável no seu atributo de fidelidade e de um ser verdadeiro. Ele é a verdade em essência. Ele é o Deus fiel. O anjo, então, está lembrando a João e aos seus leitores que toda essa mensagem anunciada até agora, capítulo 1 até aqui, capítulo 22, toda essa mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem digna de confiança. São palavras fiéis, são palavras verdadeiras. Por que dá esse destaque? Possivelmente porque João estava ouvindo uma mensagem bem incomum, especialmente para os seus dias. Ele poderia ter uma noção de uma mensagem semelhante, olhando para o livro de Zacarias, no Antigo Testamento, uma mensagem semelhante ao trecho do livro de Daniel, mas pensando ali no que ele participou, juntamente com outros apóstolos, outros escritores do Novo Testamento, como Lucas, Mateus, Marcos, ele estava escrevendo agora algo bem diferente. E ele estava falando sobre o futuro de Israel. Ele estava falando, registrando as palavras sobre a grande tribulação. Ele estava destacando a intensidade dos juízos de Deus, que viriam em 3 ciclos de julgamento sendo intensificado e aumentando cada vez mais. Primeiramente 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. E mesmo assim, em meio a todo esse julgamento de Deus, a humanidade vivendo ainda como pecadores, rejeitando o próprio Deus. Aqui ele falou também sobre o encontro da igreja, a noiva de Cristo, com o noivo, o Cristo. Ele falou sobre o novo céu e a nova terra. Ele falou sobre a gloriosa majestade de Deus e do Cordeiro, sobre o trono governando todas as coisas. Foram tantos assuntos, tantas mensagens, algumas até difíceis de serem entendidas, por conta dos símbolos, sim, difíceis de serem interpretados muitas vezes, mas ele não podia ter uma fé vacilante. Ele não podia duvidar daquilo que Deus estava revelando a ele. E o anjo então destacou: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E na verdade, não só o livro de Apocalipse, mas toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, são palavras fiéis e verdadeiras. Toda a palavra de Deus, todo o livro do Senhor, toda a Escritura. Portanto, o povo de Deus deve ter a convicção a respeito da palavra dele. O povo de Deus, a igreja, nós devemos entender que a palavra do Senhor é verdadeira. Ela não falha. Ela é um reflexo do próprio caráter de Deus, fiel e verdadeiro. Os anjos declararam isso também. Veja, por exemplo, lá em Apocalipse, voltando um pouco aí para o capítulo 15, note como que o cântico de Moisés foi registrado. Apocalipse 15, versículo 3. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, né, e o cântico do Cordeiro. Veja primeiramente o versículo 3 de Apocalipse 15. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Veja a mesma mensagem, de certa forma, em Apocalipse 16, 7. 16, 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O próprio Deus, como nós já vimos aqui em 21:5 também, falou sobre as suas palavras fiéis e verdadeiras. O que Deus espera então de nós? O que Deus esperava de João e de toda a igreja do primeiro século? Aquela atitude de confiança,
pode confiar, esta palavra é verdadeira. Eu sou um Deus verdadeiro e não minto. Pode ter certeza de que tudo vai acontecer como eu estou dizendo. Nós devemos ter certeza de que a palavra de Deus se cumprirá em cada detalhe. Você pode até ter dificuldade em entender alguns trechos, algumas passagens, mas apesar dessas possíveis dificuldades, nós ainda podemos ter plena certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Em meio então aos tempos difíceis que a igreja estava no primeiro século, era bom, era importante se lembrar de que existia e existe alguém em quem podemos confiar com toda certeza. Deus é totalmente confiável, sua palavra é a verdade. Jesus, inclusive, orou assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. João 17:17. Esses dias, estava vendo assim um pouco de algumas reportagens breves, alguns comentários, né, de natureza de diversos assuntos, e encontrei alguém falando sobre, segundo ele, a veracidade das Escrituras. Como que você vai confiar numa palavra, numa Bíblia, que fala disso, fala daquilo, fala de um dilúvio, fala disso e aquilo outro e tal? E foi interessante, foi bem na semana que eu estava preparando essa mensagem. E eu pensei assim, que pena deste homem, né? Ele pensa que tudo tem que ser explicado racionalmente e que possa ser entendido logicamente, e está esquecendo que Deus pode fazer o que Ele quiser, quando quiser, do jeito que quiser, e Ele não é preso aos detalhes da lei da natureza. Ele faz como Ele quer. E Ele faz exatamente tudo o que tem que acontecer, porque Ele é Deus. Ele não é um ser humano, Ele é Deus. E podemos confiar na sua palavra. Certa vez uma senhora disse, quando foi perguntada, como é que a senhora confia na Bíblia, que fala que um grande peixe engoliu um homem? Como é que dá para confiar nisso? Ela falou, olha, eu confio porque meu Deus fala essa verdade, e se tivesse dito que um homem tivesse engolido um grande peixe, eu também acreditaria. É a mesma verdade. Deus fala a verdade. Nós somos pequenos, limitados, nem sempre entendemos tudo. Mas em meio às incertezas da vida, é bom saber que a palavra de Deus não falha. Ela se cumpre e se cumprirá. Aspectos da mensagem de Apocalipse. A igreja do Senhor deve estar atenta à mensagem deste livro. Primeiramente por causa dessa marca de autenticação, a veracidade, mas também por conta da sua fonte. A fonte da mensagem. Veja o versículo 6. Versículo 6 de Apocalipse 22. A segunda parte. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Qual é a fonte dessa mensagem que João estava recebendo? O Senhor, o próprio Deus. A fonte da mensagem recebida e transmitida por João é o próprio Deus. Diz o texto, o Senhor, o Deus do Espírito dos profetas. Ele é quem revelou essa mensagem para que João pudesse ouvir, entender, registrar, repassar a outras pessoas. Isso está bem esclarecido também lá no primeiro capítulo, versículos 1 a 3. Então vamos para Apocalipse 1 e entender mais uma vez aqui na nossa revisão da mensagem do livro de Apocalipse, que Deus é a fonte. E diz lá em versículo 1 a 3, de Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos chamando de Revelações de Cristo para a sua igreja, essa série. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus revelou essa mensagem a Cristo, para Cristo mostrar aos seus servos, incluindo João, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer então ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Então João foi testemunha de tudo isso. Bem-aventurado aquele que lê
Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Deus deu essa revelação a Cristo, que enviou a um anjo, que enviou para João, que estava na ilha de Pátimos e que transmitiu à igreja. Este é o único telefone sem fio, sem falha. Porque todos os demais tipos de telefone sem fio, de pegar uma mensagem de um, levar para outro, dá erro. Mas essa aqui é precisa. Deus passando para Cristo, para João, por meio do anjo, e chegando à igreja. Devidamente registrado. Tudo certinho. Bem diferente de quando você ouve a história de um e tenta repassar para outro. Sempre dá erro. Sempre é um tom de voz diferente, uma palavrinha enfatizada de um jeito que não era para enfatizar, e às vezes até uma mensagem que era um elogio se torna uma crítica, uma ofensa, porque alguém não sabe transmitir ou alguém não sabe ouvir. Porque ouve o que quer, quando não foi dito o que foi dito. Né? Enfim, homens, seres humanos, confundem e criam confusão com palavras. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele faz com que a sua palavra chegue a quem tem que chegar de forma precisa e exata. Voltando para Apocalipse 22, nós vemos também um pouquinho adiante, que vai fazer parte do próximo sermão, versículo 16, o seguinte: Eu, Jesus, o próprio Cristo, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Nós notamos aqui que João, ele foi privilegiado ao receber essa mensagem tão especial e agora está transmitindo à igreja. A fonte da mensagem não é meramente João. A fonte não é meramente os anjos, mas sim o próprio Deus. Essas palavras, então, são totalmente confiáveis e precisam ser levadas em consideração. Veja essa expressão que aparece no versículo. O Deus dos espíritos dos profetas. O que isso significa? Será que espírito dos profetas está dizendo, então, que os profetas em si, eles têm uma habitação espiritual diferenciada de qualquer outro ser humano? Não, não é isso que o texto está dizendo. O que nós vemos aqui é que Deus, ele usou a natureza de cada autor bíblico. Deus usou a capacidade intelectual de cada escritor bíblico para que a mensagem dele chegasse, então, a outras pessoas. É o que nós chamamos de inspiração. Processo de inspiração. Deus inspirou a sua palavra e fez com que ela fosse registrada por meio de autores bíblicos ou de escritores bíblicos. Como os do Novo Testamento que nós já citamos. Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, enfim, o próprio João. Todos eles tiveram, então, uma ação de supervisão na sua forma de registrar a mensagem. Deus, o Deus do espírito dos profetas, o Deus que guardou os escritores de erro, o Deus que moveu os homens a escreverem o que eles tinham que escrever. Esse é o Deus do espírito dos profetas. O texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que o Espírito Santo, ele moveu os autores bíblicos, os escritores bíblicos, para que fossem registrados tudo o que ele, Deus, queria, e não apenas mensagens particulares dos apóstolos ou dos profetas. Agora também note, ainda no versículo 6, que essa mensagem, com origem em Deus, ela foi direcionada a um público específico. Veja o versículo dizendo, para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem são estes servos? Primeiramente, são as 7 igrejas que nós chamamos de 7 igrejas do Apocalipse. Ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma dessas igrejas
eram igrejas formadas por servos de Deus. E o próprio João, um servo do Senhor. Essa expressão, então, é interessante. Servos, então, aqui são, ou é uma referência aos crentes, aos cristãos, à igreja do Senhor Jesus. E, de certa forma, indica um privilégio. Privilégio de ser servo de Cristo. E que também indica que a igreja continuará servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para toda a eternidade, o que é um grande privilégio. Também podemos considerar uma outra questão. Hoje, já devemos saber nos identificar de fato como servos de Cristo, vivendo como servos dele. Por isso devemos nos envolver em ministérios, em obra, em pregação, evangelismo, em outras ações e atuações usando nossos dons e talentos, porque somos servos dele. Mas também tem que nos levar a uma outra implicação. Servos devem ser servos uns dos outros. A palavra de Deus enfatiza isso muitas vezes, que devemos servir. Então, uma breve reflexão é: se eu sou um servo de Cristo, e Ele me chamou para essa obra, para servir pessoas, a quem eu estou servindo nos últimos dias? Quais foram as minhas ações de favores, de atitudes de ajuda, que têm marcado a minha vida como um servo? Eu já disse isso, agora repito, que infelizmente tem pessoas que gostam de dizer que são servas de Cristo. Mas quando são tratadas como servas, reclamam. Mas servir é uma coisa, mas aí é exploração. Você é servo é escravo. E nós temos que ver isso como privilégio. É bom quando alguém nos convoca para alguma ação. Mas quando não nos convocam, nós devemos estar prontos para servir. Isso tem que ser a marca do crente. E infelizmente vivemos também numa época que é tão comum as pessoas estarem voltadas muito para si mesmas e indispostas para servir outros. Sendo que o próprio Cristo disse que ele não veio a este mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Então, quando nós assumimos nossa posição de servos, nós somos bênçãos para outros. A começar em casa, sendo um servo da família, um servo de irmãos no ministério que nós servimos juntos, um servo com a igreja do Senhor Jesus, um servo que adora, que usa dons, talentos, que quer cantar, que quer adorar, um servo que não faz exigências, um servo que não vai para um culto para pensar no que ele vai receber de bênção naquele culto, o que ele vai receber de bênção espiritual para o resto da semana ou do mês. Um servo que quer adorar a Deus, reconhecendo que Ele é digno de adoração, e não ele mesmo. É bom servir a Deus e tirar qualquer tipo de pretensão de querer usar Deus para conseguir algo. Eu tenho que ir para o culto, ainda mais o último culto do ano. Como é que vai ser meu próximo ano se eu não estiver na igreja no dia 31? Venha para o culto na terça-feira, tá bom? É bênção. Nós vamos cultuar a Deus às 21h30. Vamos começar esse culto. Mas não venha com a ideia mística de que se você não estiver aqui, o seu ano vai ser um caos. Venha adorar a Deus. Venha servir a Deus. Venha com o alvo correto, com o propósito correto, com a motivação certa. Mas não pensando assim: eu tenho que estar no culto de cor. Qual a cor? Aí vem as cores. Eu quero paz. Eu quero é dinheiro. Eu quero é gravidez. Qual é a cor da gravidez? Verde, né? Então terça-feira a gente vai saber o que a pessoa quer com a cor que ela estiver aqui, né? Então venha colorido para não dar erro, né? Porque daí você já tem todas as bênçãos de uma só vez, né? É claro que isso aí é simplesmente uma preferência de cada um, nada mais que isso. Não podemos ter essas motivações tão assim erradas, né? Servo adora. Apocalipse é uma mensagem de esperança para os servos de Deus, para a igreja. Não é uma mensagem de caos,
de acontecimentos desordenados, aleatórios, mas sim uma série de acontecimentos devidamente orquestrados pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. Tudo vai acontecer como ele está planejando. E qual é o conteúdo dessa mensagem aqui? Note ainda no versículo 6. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Coisas que em breve devem acontecer. Deus é a fonte de uma mensagem única e especial para os seus servos a respeito daquilo que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, nem você, nem 1 minuto, nem muito menos daqui a uma semana, 1 ano, nós não sabemos. Mas Deus está no controle de tudo. Isso tem que nos animar e nos encorajar, como era o caso de João e a igreja do primeiro século, porque eles estavam debaixo de grandes perseguições. Será que vamos viver amanhã? Será que a igreja vai continuar existindo daqui a 1 mês? Será que o Império Romano vai aniquilar a igreja do Senhor? Não. Já para arredondar, mais de 2000 anos, a igreja prevaleceu e vai continuar prevalecendo, porque é Deus que guarda a sua igreja. E qualquer tipo de problema que venha existir, governantes que venham assumir poder, este ou aquele, dólar subindo ou caindo, Deus está no controle de todas as coisas. Nível do Rio Negro, subindo ou descendo, Deus está no controle de todas as coisas. Tucumã e açaí ficando tão caro, Deus está no controle de todas as coisas. Coitado dos manauaras, né? Deus está no controle e Ele está dizendo tudo aquilo que em breve vai acontecer. Em breve. Agora alguém pode dizer, criticamente, mas lá para João já era breve, cadê então esses acontecimentos? Muito bem, Deus está no controle. E de acordo com a palavra de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, também discutindo o assunto de uma mensagem futurística, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Deus está no controle, inclusive da questão de tempo. Na perspectiva dele, é em breve. E o propósito, então, de João, em dar esse destaque, era ressaltar a urgência que deve estar no coração de todos os crentes. Tudo que vai acontecer em breve. Esse em breve é para animar, encorajar a igreja do Senhor, que estava em crise, em tempos difíceis, mas olha, Deus está dizendo que isso vai acabar. Deus está dizendo que isso não vai prevalecer. É como também Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que as nossas tribulações aqui neste mundo, elas são breves, são momentâneas. É breve. Mesmo que isso leve toda a nossa vida, ainda é breve em relação a toda a eternidade. Então depende da perspectiva. E é claro que nós estamos falando aqui da perspectiva de Deus. A igreja no primeiro século, debaixo do domínio do Império Romano, podia ter certeza de que as perseguições acabariam. Nós, nos dias de hoje, podemos ter certeza de que o sistema do anticristo não durará para sempre. As palavras de João, então, são um encorajamento para a sua igreja, para o povo de Deus. Deus está dizendo, então, o seguinte: espere, meu povo, espere. Eu tenho tudo sob controle. De uma forma bem personalizada, a sua dor não vai durar para sempre. A sua dificuldade não vai durar para sempre. Aquela angústia que pode surgir em alguns momentos da vida não vai durar para sempre. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus não deixa o seu povo sem uma orientação. Deus não deixou o seu povo sem a sua palavra, que nos guia. Portanto, como uma aplicação importante, sabendo que Deus é a fonte da mensagem que nós lemos e conhecemos nesse livro, não tome decisões na sua vida sem considerar as verdades da palavra dele. Infelizmente,
muitos crentes estão deixando de serem grandemente abençoados, porque tomam decisões, às vezes de namoro, casamento, profissão e tantas outras coisas da vida, à sua própria maneira, e não da maneira de Deus, deixando a sua palavra. No Salmo 19 é dito que a lei do Senhor é perfeita. Lá no Salmo 19 é dito que o testemunho do Senhor é fiel. Naquele mesmo capítulo é dito que os preceitos do Senhor são retos. Ali também diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Ali nós somos exortados a termos o mesmo desejo do que o salmista. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Nós não podemos falar que nós amamos a Deus e desprezarmos a palavra dele. Nós não podemos falar que desejamos servir ao Senhor e não nos importarmos com as orientações dele, tomando decisões do nosso próprio jeito. Portanto, devemos valorizar a palavra, lendo, estudando, memorizando, tendo vida devocional ativa, constante, fiel. Devemos valorizar aqueles que pregam, ensinam, nos direcionam, nos aconselham, nos mostram a palavra, que nos dizem, não faça isso porque a palavra de Deus não permite. Devemos valorizar essas coisas. Devemos, inclusive, ser bons bereanos, conforme diz Atos 17:11. Aqueles que ouvem, examinam, para saber se tudo aquilo é verdade, de fato verdade. Assim deve viver a igreja do Senhor. A igreja do Senhor deve estar atenta à mensagem do livro de Apocalipse, porque ela tem uma questão de veracidade confirmada, ela tem a fonte que é divina, e que é o próprio Deus, e ela tem uma essência especial. Veja o versículo 7. Apocalipse 22:7. Agora, Cristo assume a fala com João e diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Tudo aquilo que eu já falei sobre a questão daquilo que é breve, que está para acontecer, também tem tudo a ver com a expressão eis que venho sem demora. Cristo não demora. Ele tem tudo sob controle. Ele é aquele que está agindo como tem que agir, trabalhando como tem que ser trabalhado, como ele tem que trabalhar, cuidando da sua igreja como tem que ser cuidada. O próprio Cristo, então, deu a certeza de que a sua vinda será logo. Ele falou isso para a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, ele diz: venho sem demora. Aqui mesmo, capítulo 22, além dessa expressão, você tem mais outras duas, nos versículos 12 e 20. Venho sem demora. A minha mãe, quando me falava 3 vezes para mim a mesma coisa, é porque o negócio era sério, né? Não era bom ouvir a 4ª vez, mas ela estava enfatizando. Cristo é tão amoroso, tão misericordioso, tão gracioso, que ele não quer que João, que a igreja do primeiro século, que todos nós nos dias de hoje nos esqueçamos da sua promessa pessoal de que ele voltará. Eis que venho sem demora. O conteúdo dessa mensagem, ou a essência da mensagem do livro de Apocalipse, é falar sobre Cristo. É falar sobre as suas vitórias. É falar sobre o seu controle sobre todas as coisas. É falar sobre a sua pessoa. É falar sobre a sua vinda. É assim que nós temos que ler o livro de Apocalipse, olhando para Cristo, não para o sofrimento, as catástrofes, mas para aquele que está controlando tudo. Então, a essência do livro de Apocalipse é falar sobre o encontro de pecadores como nós com o Senhor Jesus. O encontro da igreja com o noivo. E Cristo dá esperança para a sua igreja, garantindo que ele voltará. Essas palavras nos mostram que
nossos corações têm que estar com a chama acesa quanto à volta de Cristo. E nessa semana especial, pensando sobre essa mensagem, eu fiquei às vezes orando. Senhor, será que eu acordo já pensando na sua volta como eu deveria pensar? E se penso na sua volta, será que eu estou sendo tentado a pensar na sua volta, mas como um benefício pessoal e não para me alegrar com o seu plano perfeito? Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, seria tão bom que Cristo voltasse hoje. Mas por quê? Ah, eu tenho uma conta para pagar amanhã. Então, isso é um desejo muito egoísta, não é? Muito egoísta. Mas, quando nós pensamos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que o Senhor se manifeste como Deus glorioso, que merece todo louvor, toda a honra e toda a glória, que assim seja. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, que os nossos corações estejam acesos, com chama acesa, quanto ao desejo da volta de Cristo. Então, aguarde o dia com grande expectativa de um dia estar com Ele, o nosso Senhor. Por fim, a igreja do Senhor deve estar atenta à mensagem do livro de Apocalipse por conta da veracidade, por conta da fonte da mensagem, por causa da essência da mensagem e por causa da exortação da mensagem. Versículo 7. Última parte. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui temos uma exortação, temos uma advertência para se prestar atenção à verdade profética do livro de Apocalipse e, consequentemente, de toda a Escritura. Cristo faz uma repetição da ideia que foi citada também no capítulo 1, versículo 3, quando ele disse: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esta é a sexta bem-aventurança do livro de Apocalipse, que de maneira bem intencional terá a sétima bem-aventurança nos versículos seguintes, versículo 14. Então, o número 7 tem todo um significado especial no livro de Apocalipse, para destacar a plenitude, a perfeição, e teremos então, no versículo 14, uma menção da sétima bem-aventurança. E aqui temos então essa sexta, que é uma bem-aventurança especial para aqueles que têm um relacionamento com a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que é abençoado. Bem-aventurado é aquele que desfruta de uma relação especial com Deus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar aqui significa perseverar, significa observar, significa de forma mais direta obedecer. Guardar significa estar alerta para a mensagem que foi pronunciada, foi entregue, mas com aquele desejo de cumprir tudo aquilo que foi dito. É ficar acordado, alerta, esperando o desfecho dos planos do Senhor, inclusive aguardando a sua volta. O que o texto está nos dizendo é que nós não podemos, não é uma opção, abrir mão dessa bem-aventurança. Por isso é uma exortação. É um privilégio. Mas você não tem a opção de não guardar este livro. Se você ama a Cristo. Se você realmente adora o Senhor. Se você realmente o serve. A exigência é que não só leiamos ou tenhamos um tempo para ouvir, mas que tenhamos aquela atitude diária de praticar cada ensino das Escrituras. A igreja, então, ela é bem-aventurada, ela é forte, ela é madura, ela é frutífera quando ela guarda as palavras do Senhor. Portanto, uma igreja precisa pregar a palavra. Uma igreja precisa ensinar a palavra. Mas da mesma forma, o crente, ele deixa de ser forte,
ele deixa de ser maduro, ele deixa de ser frutífero quando ele não guarda a palavra do Senhor. De certa maneira, a gente pode até dizer o seguinte: muitos problemas que nós enfrentamos na vida poderiam ser resolvidos se nós lêssemos mais a palavra de Deus. Muitas dificuldades da vida, muitas tristezas e angústias poderiam ser resolvidas se nós aplicássemos mais a palavra de Deus. Muitos casamentos seriam edificados e se fortaleceriam se vivêssemos a palavra de Deus em todos os momentos da vida. Como é que alguém consegue, por exemplo, se envolver numa discussão, seja ela conjugal, familiar, pai e filho, ou com um irmão em Cristo, sem abandonar as verdades bíblicas? Ou melhor, só faz isso porque abandona as verdades bíblicas. Como que alguém conseguiria entrar numa discussão praticando verdades bíblicas? Impossível. As pessoas só conseguem pecar porque não guardam a palavra. Entram numa discussão aonde deveriam então serem misericordiosos, deveriam ser amorosos, deveriam ser gentis, amáveis, mas não. São egoístas, partidaristas, contenciosos, e aí vão criar problemas. Se a palavra de Deus habita o nosso coração, nós vamos viver para a glória dele, em todos os momentos. E aí, é triste porque às vezes igreja, não aqui, Cachoeirinha não, mas tem igreja que tem uma assembleia que as pessoas estão guardando a palavra de Deus, brigando, discutindo, ofendendo, desrespeitando o outro, e ainda falam, não, é para a glória de Deus. Absurdo isso. Impossível isso. Pessoas que estão guardando a palavra, elas sempre terão o prazer de obedecer o Senhor. E esse prazer em obedecer o Senhor nos leva, às vezes, a abrir mão de opiniões, simplesmente porque isso não vai ajudar na unidade. Assim vive o povo de Deus, guardando a sua palavra. A igreja do Senhor deve se apegar à palavra de Deus. Muitos problemas da vida poderiam ser resolvidos simplesmente conhecendo e praticando verdades bíblicas, como acabei de falar. O crente tem que ser conhecido. Veja bem isso. Deve ser conhecido como leitor da palavra. Deve ser conhecido como aquele que estuda a palavra. Deve ser até conhecido como aquele que porta a palavra, está sempre com ela nas suas mãos. Hoje, tudo bem, tem o celular que facilita muito. Mas andar assim, ó, com um livro como este, grifado, estudado, anotado, é algo que todo crente deveria fazer. Não, mas é que a minha Bíblia, pastor, eu paguei R$60. Bíblia comemorativa da igreja, muito bem, guarda essa, compra mais uma. E estuda, né? Grife, anote. Mas o crente tem que ser conhecido como estudioso da palavra. Acima de tudo, o povo do Senhor não pode esquecer de praticar tudo o que ele conhece das Escrituras. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Concluindo, aspectos da mensagem de Deus. A igreja do Senhor deve estar atenta à mensagem do livro de Apocalipse. Por que a igreja tem que estar atenta? Nós vimos aqui que devemos estar atentos por conta desses aspectos de autenticação da mensagem. Ela tem aqui a sua veracidade confirmada, ela é fiel e verdadeira, ela tem aqui a sua fonte declarada, que é o próprio Deus, ela tem a sua essência explicada, que é falar sobre Cristo, e tem aqui a exortação. Crentes precisam buscar a bem-aventurança nesse relacionamento com o Senhor. Que vivamos assim. Que a igreja do Senhor seja uma igreja atenta à palavra dele. E assim vivemos para a sua glória. Oremos. Senhor, mais uma vez queremos te dar graças, te louvar pela palavra que lemos e refletimos. Sabemos que por nós mesmos somos bem limitados e falhos. Não lemos o quanto deveríamos ler, não estudamos o quanto deveríamos estudar, não memorizamos o tanto que deveríamos
memorizar, mas a tua graça nos ajuda a sermos alertados, exortados amorosamente para mudarmos isso. Porque a graça do Senhor nos ajuda a sermos sensíveis a estas falhas. E a sua misericórdia vem sobre nós para vivermos para ti. Que sejamos como Cristo, que inclusive, quando foi tentado, respondeu com a palavra, está escrito. Ele foi atento às Escrituras para aplicar na sua vida. E nós devemos fazer o mesmo. Ele é a nossa referência. Temos que seguir os seus passos. Que assim seja. No nome de Jesus. Amém.